Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula. Eu sou o professor Cláudio e esse é um curso de matemática preparatório para o Censo 2022. Para você que chega agora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda também. Aqui na descrição do vídeo, você pode pegar o teu acesso a esse curso totalmente gratuito. Vamos lá? Hoje nós vamos iniciar um novo módulo. Falaremos sobre números decimais. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa aula. Muito bem, então vamos lá. Como eu disse, iniciando um novo módulo, e aí nós vamos apenas introduzir os números decimais. Começaremos falando sobre décimos, centésimos e milésimos. E aí vocês vão perceber o seguinte, que números decimais e frações, eles são similares, são coisas semelhantes. Então, se você estudou bem o nosso módulo sobre frações, você vai se dar bem também nesse nosso módulo sobre números decimais. Então, para começar, nós falaremos sobre décimos. E aí, uma coisa que é muito importante que nós temos que entender aqui é saber transformar as frações em números decimais. Lógico, a fração ela possui sua estrutura. Olha só, nós temos um numerador aqui em cima e temos um denominador aqui embaixo. Só que a gente sabe que nas provas de concurso nós temos frações e temos decimais. E muitas vezes nós temos que transformar as frações em decimais. E também temos que saber fazer o contrário. Nós temos que saber transformar os decimais em frações. E nós sabemos que números decimais têm uma parte inteira e tem também uma parte decimal. Lógico que nem sempre nós teremos uma parte inteira, mas nós temos a nossa vírgula. E essa vírgula vai separar o que é parte inteira, se tiver, e da nossa parte decimal. Tudo que está à esquerda da vírgula, nós chamamos de parte inteira. E tudo que está à direita da vírgula, nós chamamos de parte decimal. Então, essa é uma fração decimal, por quê? Porque o denominador é uma potência de base 10. Lógico, aqui é 10 elevado a 1, mas é uma potência, não é verdade? Então, qual é a interpretação dessa fração aqui? Eu tenho um inteiro, esse inteiro foi dividido em 10 partes, e eu selecionei, ou pintei, ou comi, né, 3 partes de 10. Não é verdade? É a parte que me interessa. São 3 partes de 10. E essa aqui é uma fração própria. É uma fração propriamente dita, porque ela representa uma parte de um inteiro. Certo? Então, o que nós vamos fazer aqui para começar? Nós vamos transformar essa fração em número decimal. Então, 3 décimos é igual a 0,3. Isso na linguagem coloquial, que pode aparecer também na tua prova e nos exercícios que nós vamos fazer aqui. Mas a leitura desse número aqui é 3 décimos. Então, nós vamos perceber também o seguinte, que lá no nosso módulo, lá atrás, sobre os números naturais, nós tínhamos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Aqui na parte dos números decimais, nós também temos a mesma coisa. Aqui, ó, à esquerda da vírgula, nós temos a parte inteira. Então, ela continua da mesma forma. Por exemplo, eu posso ter 2 inteiros e 3 décimos. Aqui, esse número é a parte inteira. Essa parte é a unidade. Tudo bem? Eu posso colocar um 3 aqui. Então, eu tenho unidade e eu tenho agora dezena. Eu posso colocar um 6 aqui. Eu posso ter centenas. Então, eu tenho 632 e tenho uma parte decimal aqui que fica sempre à direita da vírgula. Então, essa parte decimal também segue uma estrutura, assim como do lado da parte inteira. Décimos, centésimos e milésimos, décimos de milésimos, que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, quando nós colocamos aqui esse 3, nós estamos lendo 3 décimos. Ah, mas e se tivesse um número aqui? Uma parte inteira? Bem, se tivesse uma parte inteira, nós leríamos a parte inteira também, que é o que vai acontecer com essa fração aqui. Qual que é a diferença dessa nossa fração aqui em cima
para essa aqui embaixo? Aqui em cima nós temos uma fração própria, uma fração propriamente dita, porque o numerador é menor do que o denominador, ou seja, eu estou pegando uma parte menor de um inteiro. Aqui embaixo, não. Aqui embaixo, você pode perceber que o teu numerador é maior do que o denominador. Então, nós temos uma fração imprópria. É uma fração que tem uma parte inteira e também tem uma parte fracionária. E é justamente isso que nós vamos ver aqui. Primeira coisa, eu quero transformar essa fração imprópria em número misto. Por quê? Porque eu sei que ela é imprópria, então ela tem uma parte inteira e tem uma parte decimal. Vamos relembrar como fazemos isso? Olha só, eu vou pegar o 23 e vou dividir por 10, porque essa fração representa uma divisão de 23 por 10. Como que eu faço? Eu tenho que saber a tabuada do 10. 10 vezes 0, 10 vezes 1, 10 vezes 2, assim por diante. 10 vezes quanto que dá 23? Ou menos? Vai ser 10 vezes 2. 10 vezes 2 é igual a 20 e subtrai e sobra 3. Então, sobrou 3. O que significa? Que eu já posso escrever o meu número misto. Veja que esse 2 aqui representa a nossa parte inteira. Então, 23 décimos representa 2 inteiros e tem uma parte fracionária. Qual é? Eu vou pegar esse resto e vou dividir pelo divisor. Então, vai ficar 2 inteiros e 3 décimos. Então, aqui nós temos o nosso número misto, que é uma mistura de parte inteira, que no caso aqui é 2, e uma parte fracionária, que é 3 décimos. Agora eu quero transformar esse número misto em número decimal. Lembra que eu falei que à esquerda da vírgula fica a parte inteira, não é verdade? E a nossa parte inteira aqui é 2, então nós vamos colocar 2, vírgula. E agora eu vou colocar a minha parte fracionária, que é a nossa parte decimal, que fica à direita da vírgula. Então, 3 décimos é justamente o que nós tínhamos aqui no primeiro exemplo, que é 0,3. Então, 2 inteiros e 3 décimos é 2,3. Ou 2 inteiros e 3 décimos. É a mesma leitura, certo? Então, é isso. Vamos passar para a próxima situação, onde nós temos os centésimos. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. A ideia aqui é a mesma, só que agora nós temos um denominador igual a 100. Veja que eu tenho 100 aqui e tenho 100 aqui. A ideia é a mesma. Eu tenho um inteiro, eu dividi esse inteiro em 100 partes e aí eu selecionei 28 partes. Então, eu tenho uma fração centesimal, ok? Agora, como que eu represento essa fração em número decimal? Nós vamos aprender a fazer isso. E você vai perceber que depois que você entende o processo, você vai fazer naturalmente. 28 centésimos representa 0,28. Veja que aqui em cima, no 23 décimos, nós tínhamos apenas uma casa decimal. Então, essa primeira casa decimal, depois da vírgula, nós chamamos de décimos. Se esse número decimal aqui tem duas casas, então nós vamos chamar de centésimos. E a leitura ela é similar com a fração. Eu tenho uma fração que é 28 centésimos e aqui nós temos 28 centésimos também. Agora, nessa fração aqui embaixo, eu quero transformar esse número, essa fração imprópria, em número decimal. Veja que eu tenho uma fração aqui imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior do que o denominador. Então, aqui também eu tenho um número maior que 1. Ou seja, eu tenho mais que um inteiro. Então, o número decimal aqui vai ter uma parte inteira e vai ter uma parte decimal. Como que eu descubro o número misto? Porque se é uma fração imprópria, eu tenho um número misto associado aqui. Então, bora lá. Eu vou pegar o 117 e quero dividir por 100.
100 vezes quanto que dá 117? Dá 1, né? 100 vezes 1 vai dar 100. E 117 menos 100 sobra 17. Então, aqui eu tenho 1 inteiro, vamos colocar aqui, e 17 centésimos. Então, vamos colocar aqui, ó, 17 centésimos. Aqui nós temos o nosso número misto, 1 inteiro e 17 centésimos. Agora, eu quero transformar esse número misto em número decimal. Eu tenho uma vírgula e à esquerda da vírgula eu tenho que colocar a minha parte inteira. A minha parte inteira aqui é igual a 1. E agora eu tenho que colocar uma vírgula, porque agora vai entrar a minha parte decimal. A minha parte que é menor que o inteiro, que é o 17 centésimos. Então, 17 centésimos nós colocamos aqui. Veja que nós temos duas casas aqui. Toda vez que eu tenho duas casas, eu vou ler isso aqui como se fosse centésimos. Então, eu tenho 1 inteiro e 17 centésimos. Ou você pode ler também 1,17, que é uma linguagem coloquial. E para terminar essa nossa primeira aula, eu quero falar sobre os milésimos, que segue a mesma ideia. Só que agora eu tenho um denominador, 1000. E agora eu tenho uma fração imprópria, não é verdade? Porque, não, na verdade eu tenho uma fração própria. É uma fração propriamente dita. Por quê? Porque o meu numerador é menor do que o denominador. Vamos lá, como que eu escrevo isso aqui como um número decimal? Eu vou colocar da seguinte forma, 0,077. Quando eu tenho só uma casa decimal, eu chamo de décimos. Quando eu tenho duas casas decimais, eu chamo de centésimos. Quando eu tenho três casas decimais, nós chamamos de milésimos. Então, aqui eu tenho 77 milésimos, ok? Lógico que eu poderia trazer aqui um número misto associado aqui, mas você já entendeu. Quando você tem um número misto, você tem uma parte inteira e tem uma parte decimal. A parte inteira fica à esquerda da vírgula e a parte decimal fica à direita da vírgula, certo? E é isso. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre a leitura desses números decimais. E também nós vamos fazer o seguinte: nós vamos aprender a transformar um número decimal em fração, e aí nós vamos pegar essa fração e vamos fazer uma simplificação também, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.